Vou responder mais algumas perguntas aqui para os irmãos. Em Gênesis 49, Israel chama seus filhos para profetizar. Por que Judá é o terceiro? Os irmãos sabem, Israel é Jacó, né? E Jacó teve quantos filhos, meus irmãos? 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então, quando o pai foi abençoar, na verdade não é o terceiro filho, você errou. Ele abençoou Judá na quarta posição, porque ele abençoou em ordem de idade, ordem de nascimento. Então chamou Rúben, depois chamou Simeão e Levi. É que Simeão e Levi ele chamou junto, e depois ele chamou Judá também, porque Judá foi o quarto filho que nasceu. Eu não sei se a sua pergunta é porque Jesus veio da tribo de qual, meus irmãos? Jesus é o leão da tribo de? Está dando uma reverberação aqui, uma pequena, aleluia. Então veja, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então talvez ele deveria ter sido o primeiro, ok? Por que Judá foi o primeiro? Porque Rúben profanou o leito do pai, perdeu a primogenitura, e Simeão e Levi cometeram um pecado muito grave também. Então Jesus poderia ter sido o leão da tribo de Rúben, mas porque o Rúben foi lá e pegou a mulher do pai dele, Rúben perdeu o direito. E Simeão e Levi entraram numa história enroscada também, que eu não tenho tempo de te contar, mas eles também receberam uma consequência. Então, quando o primeiro foi rejeitado, o segundo e o terceiro também foram desqualificados, sobrou para o quarto. Isso é um negócio interessante para você, que você pode ser o segundo, o terceiro ou o quarto da fila. Deus mesmo assim vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Tem um eco aqui, irmão Mateus, me ajuda, por gentileza. Tem um pequeno eco, quiser tirar um dedinho aqui. Deus são os anjos ou são os homens? Oi? Mate, quando em Gênesis 6,4 fala que os filhos de Deus possuíram esses filhos de nossa, são anjos ou são homens? Aleluia, entendi a tua pergunta. O irmão está perguntando aqui se a Bíblia fala que teve os filhos de Deus que dormiram com os filhos dos homens e que nasceu uma raça de nefilins, né, no Antigo Testamento. Então ele está perguntando se era gente ou se era anjo que dormiu com as mulheres e que nasceu um monte de gigantes, ok? Existem essas duas linhas de interpretação, não dá para afirmar se eram anjos caídos ou se eram homens da linhagem de Sete. Mas eu creio que eram anjos caídos, porque foi daí que surgiu a mistura e Deus teve que acabar com tudo no dilúvio. Deus mandou o dilúvio porque o homem tinha bagunçado a história, ok? Anjos caídos, provavelmente demônios, tiveram relações sexuais com mulheres e bagunçou a história, ok? Mate, meu sonho é ser pastor, mas sou ainda muito novo. Se eu focar, orar, pedir para Deus, eu consigo? Não. Você não consegue, ok? Por quê? Porque ser pastor não é uma escolha, é um chamado. Não dá para você escolher ser pastor, Deus tem que te escolher. Agora, eu já estou te falando isso porque ninguém consegue fazer nada com a sua própria força. O que ele está falando aqui é o seguinte, né? Se eu focar, orar, pedir, eu consigo? Então você está ainda no merecimento. Você acha que se você cumprir as qualificações, você vai estar habilitado. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus, Ele te chama e você simplesmente responde ao chamado. Diga, uma resposta ao chamado. Você deveria sempre fazer as coisas movido para uma resposta. Agora, se você tem esse desejo no teu coração, é porque provavelmente Deus está te chamando, ok? Porque não vem do diabo a vontade de ser pastor, ok? O diabo não coloca uma vontadezinha em você de ser líder de célula, entendeu? Porque um líder de célula destrói muito as obras do diabo. Um líder de célula vai ser muito galardoado lá no céu. Então o diabo odeia, Marcos, líder de célula. Diga assim, o diabo odeia. O diabo odeia pastor. Odeia. Inclusive tem uma referência no livro de Gênesis. Será que algum irmão sabe de cabeça aqui? Eu faço questão de ler com você.
Olha o que a Bíblia diz. É isso mesmo? Vou confiar, hein? Gênesis 43. Gênesis 43, 32. Coloca aí para mim, por favor. Olha o que diz a palavra. Meu Deus, eu estou gordão aqui nessa foto, misericórdia. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porque é isso abominação. Não é essa parte, não é essa aí. Mas a Bíblia fala no contexto de Gênesis, depois coloca 46, 34, 46, 34, por favor, 46, 34, olha o que a palavra de Deus, respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o quê? Todo pastor de rebanho é o quê? Isso aqui José está dando um conselho para o pai dele, porque você sabe que José foi levantado governador do Egito, enquanto a família dele tinha abandonado, largado ele, tinha na terra prometida. Quantos estão me acompanhando? Aí depois a família veio buscar comida, José se revelou, você conhece a história. E aí quando o pai chegou, o que o José foi falar? Falou, pai, não vem falar aqui que você é pastor, porque os egípcios odeiam pastor. Pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Irmãos, na palavra de Deus os egípcios apontam para o quê? Para o mundo. Então, isso aqui nunca foi tão atual. Pastor de rebanho é abominação para esse mundo. O mundo odeia pastor. Pastor para o mundo é o quê? Ladrão, é quem quer teu dinheiro. Pastor para o mundo é trambiqueiro. Pastor para o mundo é charlatão, enganador. Pastor para o mundo tem que ir para o inferno. O mundo odeia pastor. E o diabo também odeia, porque o diabo é faraó nessa história aqui. Ou seja, se você tem um desejo de ser pastor, é porque provavelmente Deus está te chamando para isso. Apenas diga assim, eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor vai fazer na sua vida, amém. Pergunta para o seu irmão se ele tem algum chamado de Deus na vida dele. Mate, você acha que pregar o evangelho é um ato de obediência a Deus? Eu não gosto dessa palavra obediência. Eu não gosto, porque a palavra obediência remete à obrigação. Você tem que obedecer seus pais. Se ouvir isso, dá vontade de o quê? De desobedecer na hora. Tudo que tem essa conotação de obrigação, de responsabilidade, assim, parece que é um peso. Alguém está me acompanhando aqui? Então se eu falar assim, você tem que obedecer a Deus, pregar o evangelho, você sabe, você às vezes até vai fazer, mas você vai fazer pela obediência. Eu creio que Deus, sim, é importante obedecer a Deus. A graça de Deus não anula a obediência, antes reforça. Mas a sua motivação nunca deveria ser uma obediência seca. Você deveria fazer as coisas por amor. Na casa de Deus, Deus ama quando as pessoas fazem com amor. Diga amor. Amor. Quando Pedro tinha negado o Senhor Jesus e depois o Senhor Jesus o restaura, no capítulo 21, ele tinha desistido do ministério, tinha ido pescar, e aí o Senhor Jesus aparece na praia, glorificado, eles não reconheceram, e o Senhor Jesus falou, joga a rede do lado direito. Aí eles pegaram 153 grandes peixes, e João se ligou, né? Falou, Pedro é o Senhor. Aí Pedro se jogou, era mais ou menos 100 metros, Pedro se jogou, foi de braçada em direção ao Senhor, e quando chegou lá, já tinha peixes preparados, né? O Senhor Jesus já tinha preparado o café da manhã, e isso também fala, Gabriel Marcelo, da vinda do Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele sempre está aparecendo na parte da manhã. Por quê? Porque Ele vai voltar logo no primeiro momento. Ele vai voltar logo Ele é o sol da justiça, mas Ele também é a estrela da manhã, que é aquele que aparece cedinho. Então Ele está fazendo uma refeição de café da manhã, porque a primeira refeição no céu provavelmente vai ser um café da manhã, porque hoje nós estamos passando por uma longa vigília sem o noivo. É por isso também que nós jejuamos, porque nós estamos na madrugada com saudade de Jesus, mas Ele vai raiar 5 horas da manhã.
Mas volta para cá. Eu estava falando do que mesmo? Ah, é. E aí o Senhor está restaurando Pedro, e o Senhor chama ele de canto depois do café da manhã e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: não. Porque o Senhor Jesus ali fez uma pergunta se ele tinha amor sacrificial, e Pedro falou: ó, amor sacrificial eu não tenho, eu só tenho amor de amiguinho, amor de colega. Aí Jesus falou o que para ele? Apacenta as minhas? Aí pela segunda vez o Senhor pergunta: você tem amor sacrificial? Inclusive, por que o Senhor tinha perguntado isso? Por que o Senhor fez questão de falar isso? Porque Pedro, antes da crucificação, tinha falado: Senhor, por ti darei a minha? Então, Jesus está falando assim: você ainda acredita mesmo que você pode dar a vida por mim? Sou eu que dou a vida por você. Você não pode fazer nada por mim, é eu que faço. Aí Pedro, pela segunda vez, fala: Senhor, você sabe, eu só tenho amor de colega, só tenho amor de amigo, eu não tenho disposição de me matar por você. Aí o Senhor Jesus, pela terceira vez, só que pela terceira vez, o Senhor Jesus pergunta: é amor de amigo então que você tem? Então vai com o teu amor de amigo mesmo. Então veja, o Senhor Jesus, ele está preocupado que a gente faça as coisas por quê? Fala para o teu irmão: por amor. Mas você deveria ficar focando também no tanto que você ama a Deus? Alô, tem alguém aqui nessa noite? Você deveria ficar focando no quanto que você ama a Deus? Você deveria focar no que na nova aliança? No quanto que Ele nos amou. Exatamente, porque João escreve: nós amamos porque Ele nos amou. Pedro pode ter ágape, depois é interessante, Pedro falou que não tinha ágape, mas teve. Pedro morreu por Jesus também. Mas quem que morreu primeiro? Pedro por Jesus ou Jesus por Pedro? Estou te falando tudo isso para quê, filho? Devemos pregar o evangelho por obediência? Também, mas a sua principal motivo de pregar o evangelho deve ser porque Ele te amou de tal maneira que agora você está tão constrangido com esse amor que te alcançou, que você não aguenta ficar com a boca fechada, e você tem que falar para os outros também. Pergunta para o seu irmão assim: você foi muito amado, será? Mate, eu sou o seu maior filho. Logo eu viro discipulador para caminhar diretamente com você. Glória a Deus. Vou falar que nem o Senhor Jesus falou para João e Tiago: não compete a mim te colocar na minha direita, mas na esquerda, mas ao meu. E você sabe, irmãos, aleluia, glória a Deus, não vou nem falar. Boa noite, Shuri. Como controlar meu emocional quando pessoas debocham do meu Senhor Jesus? Forte. Glória a Deus. Ele é o seu Senhor, né? Aleluia. Olha, você deveria ter compaixão dessas pessoas, não deveria ficar abalado emocionalmente, ok? Porque as pessoas vão debochar sim do Senhor Jesus. No carnaval vão zoar Jesus. Porta dos Fundos vai zoar Jesus. E nós não estamos nem aí com isso, porque a gente não é desse mundo. Você sabia que quando Jesus voltar, os caras vão apontar as bazucas para Jesus? Está escrito. Eu não tenho tempo de ler com você, não vou ficar procurando referência aqui agora. As pessoas vão se prostrar quando Jesus voltar à força, quem não creu, porque num primeiro momento vão virar o canhão para ele, vão falar: desgraçado, ele veio mesmo, os crentes falaram que ele vinha, ele veio, vão matar. É isso que vão fazer, porque o mundo é inimigo de Deus, o mundo odeia o Senhor, ok? As ideologias do mundo sempre vão ser contrárias às ideologias da casa de Deus. Por quê? Porque nos odeia. Então, filho, não deixa te abalar. Se você for se abalar porque Jesus é debochado, você não vai ter paz não. Mas justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Deixa pra lá, ignora. Fala, Matizão, fala. Mano, o que perdoar 70 vezes 7 significa? Lança a Revelations of Jesus Christ aí. Então veja, eu creio que o Senhor Jesus ele quis colocar uma hipérbole, né? Ou seja, ele quis exagerar de uma tal maneira para a gente entender que ele estava, né, dizendo assim: olha, perdoa liberadamente. Jesus falou assim, Pedro falou: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7. Jesus falou: 7 não, 70 vezes 70 vezes 7 é 490. Ok, alguém já perdoou 490 vezes a mesma pessoa um dia só? Agora, interessante, o que é interessante a respeito do perdão na nova aliança?
Ai, Mateus, eu tenho mágoa, tem pessoas que eu nunca vou perdoar, tem pessoas que, não, isso aqui, então, é porque provavelmente você ainda não foi perdoado. Quando o seu irmão fala assim, você já foi perdoado? Eu não estou falando perdão de colega não, falando perdoado pelo Senhor Jesus, você já foi? Qual era o tamanho da sua dívida? Qual era o tamanho da sua dívida para com Deus? Quando eu sei o tamanho da minha dívida para com Deus, eu perdoo os outros fácil, porque eu fui muito perdoado. Quem foi muito perdoado, muito perdoa. Muito perdoa. Então, filho, Jesus estava querendo dizer justamente isso. E a última pergunta é, ou seja, deixa eu só fechar esse raciocínio. Ou seja, quem tem problema com mágoa, Mateus, você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe o que fizeram comigo, me violentaram quando eu era criança, meu pai abusou de mim. Você sabe, olha, eu entendo a sua dor, eu não estou diminuindo a sua dor. Você pode ter passado por muita coisa, barra pesada na sua vida, mas quando o perdão de Deus te alcança, você vê que você e o pior pecador estão na mesma posição diante de Deus. Então, da mesma maneira que você não merecia, quantos aqui não mereciam ser salvos? Ele também não merece. O perdão é dado justamente para quem não merece. O perdão tem que ser dado de graça mesmo. Se for para ser dado cobrado, então é melhor não dar. Então fala para o seu irmão assim, perdoa em nome de Jesus. Jesus sendo Deus, quando Ele morre na cruz do Calvário, significa que Deus também morre? Será que Deus morre, meus irmãos? Never? Então projeta para mim Apocalipse 2 verso 6, vamos chutar, verso 7. Se eu acertar, 200 membros vai chegar. Aleluia. Não é, avança 8. Eu tenho... pode ser daí. Ao anjo, olha, errei por hein, aleluia, então vai ter 199 membros. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas, diz o primeiro e último, que esteve... Quem está falando? O próprio Jesus está falando isso aqui, que esteve morto e tornou a viver. Mas olha o que ele fala no 9, que interessante. Conheço a tua tribulação, a tua blasfêmia dos que se mesmo de Deus não são, antes avança, 10. Eu acho que é o 8 mesmo, Não temas... Não, é o 8 mesmo, volta para o 8. Aleluia. É porque tem uma versão, está na RA isso aí? Está na RA, mas tem uma versão que ele diz, estive morto. Mas olha, o Senhor Jesus disse que Ele mesmo esteve o quê? Então Jesus morreu. Como que é isso que Deus morre? Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Só que morte na Bíblia não significa inexistência. Morte na palavra de Deus significa separação. Separação. Inclusive você é um ser eterno. Você é um ser eterno. Quando acabar os seus dias aqui na terra, né, não é que você vai sumir. Você já parou para pensar quando acabar aqui? É meio brisa, né? Já parou para brisar nessas brisas? Então, você não vai sumir, ou você vai ficar, o que é inferno? Eternamente separado. Eu vi, hein, Mateus Guerra? Eternamente separado, ou você vai ficar eternamente junto com o Senhor, ok? Então, o que quer dizer quando o Senhor esteve morto? Que Ele esteve por 3, eu não sei se por 3 dias, mas Ele esteve por um breve momento separado do Pai. Quando Ele clamou, passa de mim esse cálice, se for da tua vontade, Ele estava querendo dizer assim, não quero morrer, ou seja, não quero ter que mas o Senhor Jesus se separou do Pai, para que você nunca mais precisasse se separar. Deixa eu te perguntar, hoje o pecado te separa do Senhor? Mas você vai ouvir por aí, que quando você pecar o Espírito Santo vai sair. Não sai. Você vai ouvir por aí, que quando você rebelar contra Deus, faltou num culto, o Espírito Santo fala, falou, abraço, hein? Não sai mais. Por que não sai mais? Porque quando Jesus fez a obra, Ele fez de uma vez por todas. Consumou. Então Ele fez bem feito. Se Ele ficou separado, é para que você nunca mais tivesse que ficar separado. Fala para o seu irmão, você é um com Deus. Aleluia, abra a sua Bíblia, vamos ler Atos 17, quero pregar, aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 17.
partir do verso 1. Todo mundo aí? Atos 17, vou ler na revista atualizada mesmo. Amém? Quantos querem ler a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou... Não, eu estou lendo João, meu Deus do céu. Atos 17, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Isso aqui é interessante, só fazer um comentário rápido aqui, né? Por que os judeus conheciam os caras da malandragem? Porque eles estavam completamente corruptos, eram sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus disse isso em Apocalipse. Volta. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Amém? Quantos querem receber a palavra de Deus aqui? Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Deus vai falar com você. Ore agora para que você tenha revelação na palavra. Sim, Senhor Jesus. Oh Espírito de Deus, supre a tua igreja. Libera o maná, libera o pão nosso de cada dia. Nessa noite, faz a tua vontade, fala aos nossos corações. Repete assim comigo: eu abro. Fala com fé: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos querem receber a palavra aqui? Diga aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui, esse breve relato de 8 versículos que a gente leu, mostra o momento em que o apóstolo Paulo chegou na igreja de Tessalônica. E quando o apóstolo Paulo chegou lá, ele era um radical livre. Então ele já chegou gritando: livre! Não, ninguém gritou, porque os caras não tinham convertido ainda. Mas depois os caras gritaram. Quantos dizem amém? E como ele era um radical livre, ele tinha algumas marcas na vida dele. Alguém quer ter as mesmas marcas aqui? Alguém deseja ser violento na pregação do evangelho? Alguém aqui tem o desejo de produzir uma santa endemoniação plus nos diabos? Alguém aqui tem um santo desejo de transtornar essa cidade? Estava conversando com uma irmã, fui ministrar lá em Goiânia umas semanas atrás, conversando com uma irmã, e ela falou algo que eu falei: compactua da tua fé. Eu oro para que Deus me use para abalar essa cidade aqui. E os entornos também, porque Deus tem nos dado as cidades vizinhas também como possessão. E você sabe, ela falou assim: eu oro desde que eu era criança para ganhar minha cidade para Jesus. E você sabe que muitas vezes o meu egoísmo, quando eu estou orando na minha casa, eu acho que eu sou... Você sabe, até quando a gente ora, a justiça própria quer te pegar. Tipo, quando você ora muito, você quer se sentir o super crente. Você já teve essa sensação que você orou muito e você fala: nossa, eu sou muito espiritual? Você já teve isso na sua vida, sim ou não? Meu Deus do céu, a justiça própria é o próprio diabo na nossa vida, porque quando você acredita que você é alguma coisa, então não vai acontecer nada. E alguma dessas vezes eu falei assim: meu Deus, eu estou orando numa intensidade que não é possível, eu devo ser o cara mais intenso dessa cidade. Não deve ter outro cara mais intenso. Eu juro, eu falei isso com o Senhor, e o Senhor falou assim: não é assim.
O Senhor me repreendeu na hora. Não é. Tem outras pessoas com o mesmo espírito de você nessa cidade. E você sabe, quando eu estava conversando com essa irmã, eu falei, tá aí uma irmã que ela tem o mesmo espírito que habita na minha vida, que faz muitos anos já, que ela ora para tocar essa cidade. Quantos querem de fato fazer o estrago no inferno onde você foi plantado? Quando eu estava na minha faculdade, eu orava ao Senhor, quero produzir um estrago espiritual aqui. Alguém mais aqui? Amém. Alguém mais na sua escola? Amém. Alguém mais na sua família? Amém. Alguém mais no lugar onde você está lá trabalhando aqui? Deus te chamou para ser influente, Deus te chamou para transtornar, Deus te chamou para chegar nesses lugares e produzir alguma coisa e deixar o rio que está dentro de você sair para fora. E o apóstolo Paulo tinha isso dentro dele. E nós temos visto nesses 21 dias que o pastor Wilson está falando o quê? Vamos para fora. Vamos para fora, vamos sair da mentalidade desse mundo, vamos sair dos padrões desse mundo, vamos sair da moldagem, do molde desse mundo e vamos agora entrar naquilo que o Senhor Jesus tem para nós. E esse texto aqui evidencia pelo menos 3 verdades espirituais. Quantos leram o capítulo hoje já? Aleluia. Eu só vou meditar naquilo que já está no teu coração. Quantos ruminaram nas células aqui? Nas células, amém? Aleluia. Então tem pelo menos 3 verdades espirituais aqui que evidenciam, que mostram se a gente está andando na mesma linha do apóstolo Paulo e se a gente tem feito a mesma coisa ou não. E você sabe, eu me alegro porque nós somos uma igreja que tem estado no andar da graça. Nós somos uma igreja que tem estado no mesmo andar dos irmãos do Novo Testamento. Claro, temos muita coisa para avançar, mas nós vamos avançar e nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a primeira coisa que aconteceu e que o apóstolo Paulo, ele foi acusado. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo chegou lá e por 3 sábados ele arrasou com os irmãos na sinagoga, porque essa era a estratégia dele. Ele chegava, ele ia sempre na sinagoga. A sinagoga é o quê? É o lugar que os judeus faziam o culto deles. Essa era a estratégia do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele também era judeu, então ele sempre procurava começar por uma sinagoga. A maioria das cidades que ele chegava para pregar o evangelho, ele ia numa sinagoga, como se hoje ele fosse aí numa igreja católica, ou viesse numa igreja, ele ia lá, ele pedia a palavra e os irmãos davam para ele. E por 3 sábados seguidos, sábado era o dia do culto, era o dia que a palavra era lida, liberada. Por 3 sábados ele pregou a mensagem do evangelho da graça. Diga, o evangelho. E a Bíblia fala que teve um grande mover naquela cidade, alguns aceitaram Jesus, só que os judeus ficaram movidos de inveja, porque no Novo Testamento, na realidade da igreja, sempre no livro de Atos, quem que resiste o mover de Deus? São os religiosos, são os fariseus. E a gente está debaixo dessa verdade também. Quem que nos persegue? É a política que nos persegue, meus irmãos? São os políticos que nos perseguem? Não. São os poderosos dessa terra? Não são. Sabe quem nos persegue? São os religiosos. São os irmãos que misturam o evangelho. São muitos pais dos irmãos aqui que perseguem os irmãos, eu sei. Os irmãos vêm me falar. Meu pai me persegue, fala que essa igreja nossa aqui é a igreja da porta larga. Eu já falei, fala que é mesmo, que é bem larga ali, ó. Essa piada nunca vai ficar velha, né? Aleluia. Ou eu que estou ficando e vou fazer ela para sempre agora, aleluia. É mesmo, por quê? Porque nós somos uma igreja da graça. Então o que acontece? Quando eles ficaram doidos da cabeça, com Paulo, com Silas que estava junto com ele, eles ficaram sabendo que eles estavam hospedados na casa de Jason. Esse Jason talvez era um primo de Paulo, era um cara que Paulo estava hospedado lá. Só que Paulo já tinha se ligado, né, que os caras queriam matá-lo, saiu fora, deu uma escondida e os caras entraram lá, arrastaram o Jason, levaram para o meio da cidade. Convocaram os malandros lá para fazer uma arruaça. Cutuca o seu irmão se ele está dormindo e fala: agora não, filha, em nome de Jesus. Acorda. Fala, se ela está deitada no banco, fala para sentar bonitinho em nome de Jesus. Senão eu vou ter que tacar água. Se tiver sentado igual de ladinho, vou tacar água. Ainda na primeira fileira vai sentar zoado, Marcos? Pelo amor de Deus. Dá uma chacoalhada nele em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero alguém que prega comigo aqui nessa noite. Olha para cá. Arrastaram o Jason e que foi que eles falaram? O que eles falaram? Eles falaram: quem são estes que têm transtornado o mundo? Projeta o verso 6, Ellen, por favor, sai do WhatsApp. Projeta o verso 6, por gentileza. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm o quê?
Esses que têm o quê? Transtornado o quê, meus irmãos? Fala assim pro seu irmão: você foi chamado para transtornar. Você foi chamado para transtornar. Chegaram também aqui. Aleluia. É isso que o diabo sente quando você chega lá. Alguém está me acompanhando aqui nessa noite? Mas por que eles estavam transtornando? Por quê? Porque Paulo chegou pregando a mensagem do evangelho. Ele chegou na sinagoga dos judeus. Judeus seguia naquela época o quê? Evangelho ou lei de Moisés? Lei de Moisés. Merecimento ou graça? Fala com mais força: merecimento ou graça? Toda sábado aquela sinagoga pregava Moisés, primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Aí Paulo chegou e falou: nada disso, nós amamos porque Ele nos amou. Aí os caras falam: olha os caras porta larga aí chegando. E os caras pregavam Moisés com toda a veemência: aquele que adulterar nós vamos apedrejar. E aí Paulo chegava lá e falava assim: eu vou te contar a história de um homem que ele chegou, uma adúltera foi colocada na frente dele, e ao invés de apedrejar ele falou: eu não te condeno. Aí os caras começaram a empinar o nariz com ele, porque todo sábado eles ouviam só uma coisa: a lei de Moisés. E de repente chega um cara e fala assim: tudo isso aí passou. Porque na verdade, irmãos, olha que absurdo que é esse. Os judeus eram aqueles que eram responsáveis por esperar pelo Messias, mas o Messias já tinham vindo e eles não tinham nem percebido ainda. Não tinham se ligado, porque o coração estava longe do Senhor. Então Paulo chegou, arrazoou com muita intelectualidade, mostrando o versículo da Bíblia, lendo Isaías e falando: está vendo esse aqui que está escrito que levou sobre si todas as enfermidades? Está vendo esse que está escrito aqui, de quem que o profeta estava se referindo quando ele falou que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele foi levado como ovelha muda perante o seu tosqueador. E ele foi falando: isso tudo aqui que está escrito no Antigo Testamento, o cordeiro imolado que vocês estão acostumados a imolar, a árvore da vida, a arca de Noé, tudo isso, o sumo sacerdote, a pessoa de José, a pessoa de Josué, o rei Davi, todos eles apontam para a vinda de um só: Jesus Cristo, Senhor dos senhores. E ele falou: eu quero falar para vocês, chega de judaísmo, chega de legalismo, chega de Moisés, dá uma bica em Moisés e vamos seguir a graça de Deus agora. Aleluia, né? Mas os caras falaram: vou te matar. Foi isso que aconteceu. Por isso que eles estão aqui. Esses que têm transtornado o mundo o quê? Com a mensagem do evangelho da graça de Deus. Deixa eu te falar, você foi chamado para sustentar a mensagem do evangelho. Você foi chamado para sustentar. A gente está meditando, eu e o Gabriel, em algo nesses dias, é tão poderoso. A Bíblia fala que depois de 40 anos de deserto, o povo enfim chegou em Canaã. E você sabe que Moisés foi recolhido pelo Senhor. E quem foi o sucessor de Moisés, meus irmãos? Diga com força: Josué. E aí Josué assumiu, e Josué foi o responsável por fazer o povo atravessar o Rio Jordão. O responsável por fazer a travessia do Mar Vermelho, logo que eles tinham saído do Egito, foi Moisés. Mas lá 40 anos depois, quem estava passando o Rio Jordão era Josué, porque Moisés já tinha sido recolhido pelo Senhor. E a Bíblia fala que Deus deu uma instrução clara de como que eles iam passar o Rio Jordão. Os sacerdotes deveriam entrar segurando a arca e levantando ela. E quando eles entrassem na água e levantassem a arca do testemunho, que era onde Deus habitava, a Bíblia fala que as águas do mar recuaram 2.000 metros, ou 2.000 alguma outra medida, recuaram. Imagina que louco, imagina um rio muito forte. Esse riozinho aqui é Nutella, mas imagina um rio com águas. Aí a gente fala assim: TK, Gabriel, Marcos e mais um, Renan, entra no rio com a arca. Imagina que a gente fosse aquelas igrejas neopentecostais, tivesse uma réplica da arca aqui, aí eles vêm vestido tudo de sumo sacerdote, e aí tem um rio muito forte aqui. Quando eles pisaram, a Bíblia fala que não é que parou só a água recuou para trás 2.000 metros. Então, enquanto os sacerdotes, sumos não, porque sumo era só um, enquanto os sacerdotes sustentaram a arca, o povo passou a pé. Mas isso aponta para o quê? Isso aponta para mim e para você. Quem que foi feito nação de sacerdote hoje em dia? Quem que foi feito nação de sacerdote? Qual que é a nossa missão hoje? Sustentar a mensagem do evangelho.
aonde a gente estiver, você foi chamado para levantar o nome do Senhor Jesus. Levantar, sustentar a arca, fala disso. Quem que é a arca? A pessoa do Senhor Jesus, é a presença dele, é a manifestação de Cristo. Deixa eu falar, o lugar onde você está plantado é o lugar propício para você pregar a mensagem do Evangelho. Cutuca o seu irmão e fala: você não foi colocado lá à toa. Quais são os lugares que Deus tem te colocado? Deus está falando assim para você: levanta o testemunho que eu vou te honrar naquele lugar. Onde Paulo chegava tinha testemunho. Tinha testemunho do quê? De Cristo. De Cristo, e essa é a nossa mensagem. Sabe, irmãos, eu me alegro porque nós somos uma igreja que tem vivido o mover da graça. Ou seja, nós não estamos mais presos aos pesos, à condenação, aos fardos excessivos que a lei produz. É que você não sabe, mas em outros lugares as pessoas chegam no culto e elas saem depressivas do culto. Olha para cá, não mexe no celular agora. Tem gente mexendo no celular, não mexe no celular. Tem gente que vai para a igreja para ficar em paz com Deus, e quando ele chega lá, ele só ouve o quanto que ele é inadequado, o tanto que ele é incapaz, o tanto que ele não ora, o tanto que ele não consegue fazer, e ele sai como do culto? Sai depressivo, com vontade de desviar. Ou pior, ele vem para o apelo. E o que acontece com ele? Se arrepende. Aí o pregador faz aquela mensagem, né? Quantos aqui querem se arrepender? Se arrepender. Os irmãos nunca vai ver eu fazer esse apelo aqui. Por quê? Porque arrependimento é simplesmente uma consequência de você receber a mensagem. Mas aí o pregador fala: quantos aqui querem se arrepender? Aí as pessoas vêm chorando, falam: não vou mais fazer isso, não vou. Aí o pregador fala: quantos aqui querem fazer um voto com Deus hoje? Que você nunca mais... Quantos aqui já fizeram voto com Deus? E quebrou no dia seguinte? E aí o cara, por um dia ele acredita que ele vai conseguir. Por um dia ele vai para casa e ele fala assim: não, eu vou ser um crente top. Aleluia, eu vou largar a pornografia. Aí vem a segunda, a terça, ele fala xarabalabalá. Inclusive, eu estou botando meu filho para dormir, né? E hoje à tarde eu fui colocar ele para dormir. E não tem como, né? Tem que deitar com ele, porque senão ele não dorme. Ele está no mesmo birrinha dele. Aí eu deitei na cama, eu estava meditando na palavra que eu ia pregar hoje à noite. Eu comecei a orar em línguas, né? Aí ele pegou, ele estava do outro lado, né? A gente estava na mesma cama, só que eu estava virado para cá e ele para lá. Aí ele levantou, ele olhou para mim e falou: xarabacalabahai. Aí eu olhei para ele e falei: ralabacanta arabaçou. Ele xerecalabahai. Falei: meu Deus. Só que ele acha que é meio expulsação de demônio também, porque ele faz assim: sai, xarabahai. Sai, chacalabarra. Eu não sei porque eu falei agora disso. Não sei porque eu falei disso agora, aleluia. Lembrei. Aí o cara tá lá se esforçando para cumprir o voto dele. Terça-feira, quarta-feira assistiu pornografia. Aí o que? Desvia da igreja, porque é um fardo muito pesado. Ele sabe que ele vai voltar no outro sábado no culto jovem dele. E aí o que vão falar para ele? Você que não larga a pornografia, é por isso que a maldição está vindo sobre a tua vida. É por isso. É verdade, isso acontece por aí. Isso acontece. As pessoas vivem debaixo de um jugo pesado. Meu pai pegou um taxista esse dia, que diz que tem a mesma fé que a nossa. Olha os papos do cara. Falou: você é evangélico? Aí o pastor falou: o que é evangélico? É bem as brisas pastor Sérgio, né? O que é evangélico? Aí o cara foi explicar para ele o que era evangélico. Aí entrou no assunto de salvação. Aí falou: lá na tua igreja, como que as pessoas são salvas lá? Aí o cara falou: não, lá é o seguinte, tem que estar na igreja, só que tem que fazer a coisa certa. Tem que estar na igreja e tem que comportar bem. Tem gente que está na igreja, que não está comportando bem, que vai pro inferno. E tem gente que não vai para a igreja, mas comporta bem, aí Deus vai aceitar. E aí o pastor perguntou e falou: não, onde que está isso na Bíblia? Aí ele falou assim: a Bíblia eu não leio muito, mas tem uma música no nosso inário, e para a gente é muito mais importante o inário. Meu Deus, o povo perece por falta do quê? E aí o pastor começou a fazer algumas perguntas com muito carinho, porque o nosso papel não é ficar confrontando ninguém. A gente só vive essas experiências para Deus nos mostrar o peso que as pessoas estão vivendo aí fora. E o pastor começou a perguntar: não, mas vamos lá, vamos supor. Aí começou a perguntar, e tudo, quando o pastor falava: vai ser salvo ou não vai? Ele falava assim: Deus que julgará.
Deus que julgará. Deus, ou seja, no fundo, ele não tem certeza de nada da vida dele. Ele não tem certeza, ele não consegue ter uma fé mínima. Qual que é a fé mínima que você tem? Que você vai morar no céu quando seus olhos fecharem. Ninguém mais te tira isso, ninguém mais te tira isso. Se você vai morar no céu, levanta a sua mão para eu ver. Se você está com o nome escrito no livro da vida, eu quero ver a tua mão agora. Mas você sabe, tem irmãos que estão na igreja há 60 anos, você vai conversar com ele, e ele fala assim, não, estamos lutando a perder a salvação, porque se eu pecar no último minuto da minha vida, Deus me corta. Que miséria de evangelho, que outro evangelho, pelo amor de Deus, seja anátema, diz o apóstolo Paulo, seja maldito alguém que prega evangelho desse. Eu só estou amaldiçoando porque o apóstolo Paulo amaldiçoou, só estou fazendo as minhas palavras a dele, porque me dá raiva pessoas aprisionadas, pessoas debaixo de condenação. Sabe o que me dá raiva? O pastor Aloysio contando que uma senhorinha veio, 50 anos de idade, 40 anos de idade, não lembro, e ela falou, pastor Aloysio, será que dá para eu ter filho? Será que Deus pode me curar? Eu não lembro direito a história. E o pastor Aloysio falou, por que te impediria? Ela falou, porque um pastor 20 anos atrás olhou para mim e falou assim, você não consegue ter filho porque um dia você abortou, e Deus agora está pesando a mão, você nunca vai gerar. E por 20 anos aquela mulher teve relação sexual com o marido dela e não engravidou, porque estava debaixo de uma palavra de maldição de um falso profeta que contou uma mentira para ela, contou para ela que o pecado dela ia seguir ela até o fim da vida dela. E o pastor Luiz falou, filha, eu tenho uma boa notícia para te contar. O aborto que você cometeu foi cravado na cruz do Calvário. Deus não está mais levando em conta o seu pecado, não. Naquele mesmo mês, ela engravidou. É verdade, é poderoso, mas 20 anos lacrada, 20 anos aprisionada, 20 anos, a Bíblia fala que tinha uma mulher que Jesus curou, 20 anos prostrada, 20 anos que não conseguia. Você já viu mulheres assim na rua? Ou um homem assim, com a coluna completamente torta? Sim, tem gente espiritualmente travada. Sabe por que a gente tem vida aqui quando a gente canta no louvor e você levanta as mãos e adora? Porque você sabe que Deus te ama, não importa o que você faça. Mas tem igreja por aí que os irmãos não têm liberdade nem para adorar, porque ele acha que se ele levantar a mão, Deus mata ele na condição que ele está, porque o pregador fala para ele, vigia a tua condição, vai adorar de qualquer jeito, vai ter doença. Que escravidão é essa? Que miséria é essa espiritual? Ou seja, as pessoas estão amarradas, involucradas, presas, condenadas, abatidas, não tem fé para prosperar, não tem fé para ganhar dinheiro, não tem fé para colocar os pés e conquistar, não tem fé para empreender, não tem fé para liderar uma célula. Por que não tem fé para liderar uma célula? Porque está toda hora avaliando a própria condição. Mas você tem ouvido todo sábado e todo domingo que Deus te ama profundamente, já perdoou seus pecados, já justificou você. Fala para o seu irmão, dá valor para a mensagem. Dá valor para a tua igreja local. Fala para ele, dá valor para a tua igreja local. Muito tempo atrás, uma igreja, porque você sabe, está escrito, o apóstolo Paulo fala assim, quando for participar da ceia, cada um avalia a si mesmo, para que não participe indignamente. E tem gente que acha que quando o apóstolo Paulo fala para avaliar, é para avaliar a si mesmo se é indignamente, mas não é para se autoavaliar. O indignamente ali é um advérbio de modo, e você aprendeu português. Quantos aqui são top em português? Diga aleluia. Fala pela fé, aleluia. E o advérbio de modo é uma característica do modo, é uma característica do verbo e não do substantivo, ou seja, não da pessoa. Ou seja, o indignamente que o apóstolo Paulo está falando não é você que é para você avaliar se você é indignamente, é o jeito que você está fazendo. Porque qual era o jeito que os caras estavam tomando ceia? De qualquer jeito. Eles eram santos, mas estavam fazendo de qualquer jeito, estavam embriagando. Uns comiam um pãozão e os outros não comiam nada. Uns comiam antes, porque antes a ceia não era só um pãozinho, era uma refeição que os irmãos faziam. Então o apóstolo Paulo está falando, não faz de qualquer jeito, velho. Faz um momento sério, faz um momento ali com reverência. Nós fazemos com reverência ou não? Mas nós avaliamos a nós mesmos na hora? Porque, filho, se você se avaliar para ver se você pode tomar ceia porque você é top, qual a conclusão que você vai chegar? Ou que você é um hipócrita
hipócrita desgraçado que acha que você pode, mas você não pode, ninguém é digno. Quem que é o único que é digno? E aí conta-se uma história que uma irmãzinha, ela foi pegar o cálice numa dessas igrejas que mistura o evangelho, que não tem a revelação. E quando ela foi pegar o cálice, caiu. E aí a profeta levantou e falou assim: o anjo bateu na mão dela. Como se o anjo estivesse falando o quê? Você não, você é indigna, você não pode tomar. Depois os irmãos no outro culto, para pegar, flexionava o joelho, firmava o pé e ia com os 10 dedos aqui, ó. Não tem arcanjo que derruba essa desgraça da minha mão aqui. Alguém está me acompanhando aqui? Que prisão é essa? Imagina essa mulher, o que ela pensou? Meu Deus, Deus me reprovou, Deus não quer que eu participe da mesa. Inclusive quando eu era criança, passava a ceia, eu tenho imagens na minha cabeça, do diácono passando a ceia, e as pessoas falando assim: hoje não. Não tem isso, Rodrigo? Hoje não. Por que hoje não? Porque dentro dele ele está falando assim: essa semana eu pequei demais. A briga que eu tive com a minha mulher essa semana foi muito feia. Meu Deus do céu, se eu fosse olhar para a minha briga com a minha mulher, não ia ceiar nenhum mês. Não é porque nós brigamos muito não, é porque tem briga, que acontece, discute, que a carne é fraca. Uma outra mulher chegou com 60 anos de idade na igreja e falou assim: pastor Aloísio, chorando, tem perdão de pecados para mim? O pastor falou: por que, irmã? Ela falou assim: porque 40 anos atrás, a profeta levantou na congregação, apontou o dedo para mim e falou assim: o que você cometeu não tem mais jeito, o pecado que você cometeu já era, você nunca mais vai ser salva, já era, pode sair da igreja. E ela acreditou naquela palavra e por 40 anos esteve longe dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida miserável, fora da comunhão, fora da intimidade, fora da célula, fora do discipulado, fora do pão e do vinho, sem o privilégio de dizimar. E depois o pastor Aloísio olhou para ela e falou: filha, o perdão é total. E ela começou a chorar profundamente. Mas eu te pergunto, no céu, mestres vão responder diante de Deus pela mensagem que eles pregam, porque muitos têm sido um instrumento para aprisionar pessoas, muitos têm sido um instrumento do diabo. Infelizmente eu falo isso com pesar no meu coração, mas é verdade, para lacrar pessoas numa vida espiritual raquítica. Esses dias eu vi um comentário que para mim faz total sentido. Vai ter muito membro de igreja que vai querer dar um pau no pastor dele quando chegar no céu. Que você imagina, o cara que viveu completamente condenado, o cara que viveu completamente com medo de perder a salvação, frustrado, aí vai chegar lá, o Senhor Jesus vai falar: ô filho, que tribulação é essa? Ele fala: consegui, entrei. O Senhor falou: não, mas você entrou já 40 anos atrás quando aceitou Jesus. Aí ele fala: como assim? Ele fala: não, seus pecados já estavam 100% perdoados. Aí ele vai falar: como assim? Meu pastor me ensinou outra coisa. Aí o Senhor Jesus vai falar: vai falar com ele então. Mas você sabe, normalmente os pastores que fazem isso, eles não fazem com o propósito de ferrar a vida das pessoas, eles fazem porque eles acreditam, fazem sinceramente, porque eles também estão aprisionados. Sabe por que eu estou te contando tudo isso, filho? Porque você está num lugar que prega o evangelho puro. Você está num lugar aqui que não tem sábado que eu mando nada, você fazer nada na tua vida, nem proíbo você. Você nunca ouviu da minha boca que não transarás, senão Deus te mata. Faz alguma coisa errada, não honra o teu pai para ver se o devorador não pega você na esquina. Você nunca ouviu isso da minha boca, por quê? Porque nós não misturamos o evangelho, nós não pregamos a velha aliança, nós não pregamos o merecimento, nós pregamos a graça de Deus. E você tem um privilégio nesses dias de ser um instrumento de Deus para libertar pessoas. Só que eu vou te falar, quando você contar para elas que é de graça, elas vão escandalizar com você. Por quê? Porque o mundo vive pelo merecimento. Não é só a religião que vive pelo merecimento, o mundo também.
O cara sabe que ele vai ser promovido só se ele cumprir todas as habilidades e os requisitos. Ele só vai ganhar presente no fim do ano do Papai Noel se ele merecer. A pizzaria lá do lado da minha casa está escrito assim: compre porque você merece. Merece. E eu falo: não como nessa pizzaria. Eu só como em pizzaria que eu não mereço. Porque cada real que chega na minha mão eu não merecia, já era para eu estar no inferno. É por isso que eu dizimo, é por isso que eu prego o evangelho, é por isso que eu lidero, porque um dia a graça superabundante, a hipergraça, a maravilhosa graça, limpou todos os meus pecados, vamos lá, arrancou toda a condenação da minha vida, lançou toda a maldição, lançou fora toda a doença, lançou fora toda a pobreza, para que eu pudesse prosperar, para que eu pudesse ser um cidadão do céu, para que eu pudesse possuir a terra que Deus tem. Fala para o seu irmão a mensagem do evangelho. Aleluia. Conta para as pessoas em nome de Jesus. Chega na sua escola, faz um núcleo. Fala: Mateus, eu não tenho coragem de fazer núcleo. Faz uma roda então, faz uma dupla, faz qualquer coisa, mas abre a sua boca e só fala assim, ó: tem perdão de graça para você. O mesmo Senhor que me salvou quer salvar você. O mesmo amor que me amou quer amar você. Fala para o seu irmão: Deus está te despertando nesses dias. Meu Deus do céu. Olha, você está num lugar saudável. Você vai crescer, você vai avançar. A primeira coisa, diga assim: transtornando pela mensagem do evangelho. Mas a segunda coisa que ele falou, aleluia, avança para mim por gentileza. Pode deixar, não precisa colocar os 200 não, pode deixar sempre o texto. 7, avança o 7. Os quais Jasão hospedou, todos estes procedem contra os decretos de quem? Afirmando ser Jesus outro, e ele de fato é um outro rei, porque nós estamos em outro reino. Nós somos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Diga assim: eu faço parte do reino de Deus. E outra maneira que eles perceberam que o apóstolo Paulo chegou é porque ele vivia diferente. A vida dele era outra. O estilo de vida, o princípio, o modo de falar, o modo de andar, o modo de interagir, o jeito de relacionar, o jeito de amar, o jeito de perdoar. Porque não era nada parecido como é desse mundo. O livro deu alguns exemplos para ele. Como que o mundo vê o dinheiro hoje? Persiga o dinheiro, vá atrás do dinheiro, ame o dinheiro, case com quem tem dinheiro, procura o dinheiro a todas as coisas, falte no culto por causa de dinheiro, faz tudo que você precisar por causa de dinheiro, mente por causa de dinheiro, vai atrás de dinheiro. Aí Deus fala assim: dá o dízimo, que aí você vai ter dinheiro de verdade. Oferta generosamente, melhor é do que, meu Deus, está vendo? O evangelho não é que ele sai um pouquinho da linha, ele radicaliza e é completamente o contrário. Persiga o dinheiro, o Senhor fala assim: dá o 10% que eu abençoo o resto. Casamento, o mundo está cada vez mais avacalhado. Vamos amar aqui até onde der certo. Quando não der certo, por que as pessoas, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, por que as pessoas casam com separação de bens? Porque já está esperando o dia que vai dar ruim. Mateus, eu quero casar com separação de bens, né? Nunca se sabe, filho. Você já está dando a data de validade para o teu casamento. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque vai casar com separação, se Deus falou para ser tudo junto. Por que as pessoas desistem de casar? Por que as pessoas falam, olha para cá, por que as pessoas falam que o amor acabou? O amor acabou, por isso que eu vou. Por que as pessoas agora têm relacionamento aberto? Não, vamos morar junto aqui, vamos união estável, vamos casar, mas cada um pode fazer sexo com quem quiser. Segunda e terça e quarta a gente tem que estar junto, mas quinta e sexta cada um vai para onde ele quiser. Existe. Agora tem casais que é de 3, como que chama? Trisal. 2 caras, uma mina, 2 minas, um cara, 3 minas, 3 caras. Fala: não, a gente é um trisal. Daqui a pouco vai ter, o pastor tem profetizado, não é verdade? Daqui a pouco vai ter casamento do homem com animais. Porque o mundo pensa de uma maneira. Agora, como que nós enxergamos o casamento?
como um ato profético do que vai acontecer com Cristo e com a sua, olha para cá, Cristo e com a sua igreja. Nós casamos para casar uma vez só. Se você já casou e precisou divorciar, eu não quero te condenar com essa palavra. Deus pode restituir tudo na sua vida, mas a maioria aqui não casou ainda. Então tem uma boa notícia para você. Dá para você rejeitar o padrão do mundo, o padrão de César, o padrão de Lula, o padrão qualquer que for, e viver debaixo do padrão do reino de Deus. Casamento para nós é um só, até que a morte nos... O jeito que você vai amar a tua mulher é o jeito que Cristo amou a igreja. Mulher, o jeito que você vai submeter a teu marido é o jeito que nós submetemos ao Senhor Jesus. Aleluia, diga amém. Relacionamentos, o mundo é sempre independente, olhando só para o próprio nariz, querendo só a própria existência, querendo só olhando para si mesmo, que os outros se explodam, puxa o tapete, faz qualquer coisa, se exploda o outro. Aqui, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que aprender a viver o quê? Em comunidade. Discipulado. Aí tem irmão que é tão mundano que ele não consegue entender o discipulado. Não tem problema, a gente tem paciência com você. Ah, que negócio é esse? Sei o que, falar da minha vida. Não, filho, a gente só quer andar em comunhão. A cela vai para um lugar, todo mundo vai. A gente tem amizades sólidas, saudáveis, que não estão preocupadas com a gente por aquilo que a gente tem para dar para elas. Eu experimentei disso na prática. Tinha muito amigo do mundo, tinha dinheiro, ia para os rolezinhos. Converti, ninguém sentiu minha falta. Uns 2, no máximo. Depois de uns 3, 4 meses. Mas na igreja, se você falta um culto, o líder já falou, mano, o que você tá... Aí tem uns filhos do capeta que falam, Deus que está me cobrando. Não, quem está te cobrando, filho? Está se importando com você, ama você, tem encargo pela tua vida, quer ver você bem, não quer ver você naufragar na fé, quer ter encargo por você, quer amar você. Diga assim, uma vida em comunidade. Se a sua cela está aí perto, olha para eles e fala assim, uma vida em comunidade. Sexo, como que o mundo enxerga o sexo? Faz sexo com quem você quiser, faz sexo a hora que você quiser. Uma das dificuldades que tem lá na África da pregação do evangelho é quando tem que falar para ter uma mulher só, porque os caras falam assim, não, estou na rua, estou olhando para uma mulher, quero fazer sexo com ela, que pecado tem nisso? O que me impede? Vou lá e faço. A África é um dos lugares onde mais tem DST do mundo, porque os caras vão lá, tromba umas minas e vai e faz sexo. Não é estupro não, as minas querem também. Ah, mas os dois são casados, os dois têm marido. Não tem problema, vai ali atrás da árvore, não tem problema, 5 minutos. O mundo fala isso, faz sexo quantas vezes você quiser, faz com quantas pessoas você quiser. O Gabi estava contando esses dias, que uma mina foi numa balada, catou vários caras, depois ela pegou uma doença, foi no hospital, e aí descobriram que a doença que ela pegou, era uma doença proveniente de alguém que pratica canibalismo. Canibalismo, para você que não sabe, é quem come outras pessoas. E aí a polícia chegou até ela e falou, você é canibal? Ela falou, não, eu não sou canibal, mas eu tive numa festa, eu beijei uns caras. Ele falou, quem você beijou? Ela falou, muitos. Você lembra aí de quem você beijou? Não lembrava. Aí foi no Insta, foi no WhatsApp, sei lá, tentou ver foto, mandou uns caras lá. Quando foram atrás dos caras, um dos caras que a polícia bateu na porta, tinha gente morta na geladeira dele que ele comia. De dia ele comia uma orelhinha lá, e de noite estava catando a mina. Nojento, né? Nojento. Mas o mundo, às vezes Deus permite você viver porquice no mundo, para você acordar e ver que é mundo. Mas deixa eu falar, não precisa ser canibal. Olha para mim, quando você fica com alguém, demônio dele passa para você. Quando você vai para a cama com alguém, demônio dele entra em você. Se tem pombagira, passa. Na hora do beijo, Tiago Beccaria já nos ensinava. Na hora do sexo, se tem Exu caveira, passa. Se ele estava debaixo de uma linhagem demoníaca e o tetravô dele é pai de santo, toda a drenagem espiritual vem para você. E você passa a carregar todos os diabos. Por isso que a expulsação de demônio no nosso encontro com Deus é tão severa. Porque a gente vive uma geração perdida, lascada. Aí eu te pergunto, por que a gente pratica a corte? Falar de corte hoje é uma delícia, é uma maravilha. Por quê? Os irmãos falam assim, não concordo com a corte, é muito radical. Sim, é porque você gosta do mundo e gosta de ficar andando pertinho aqui. Porque o namoro cristão e o namoro mundano é igual, faz a mesma coisa, só não faz sexo por algum tempo. Porque ninguém aguenta ficar muito tempo.
Beija na boca, passa a mão, faz isso, faz aquilo, uma hora vai cair, não tem como, você sabe. Por isso que Deus tem levantado uma geração que fala assim: eu tenho asco, eu tenho nojo daquilo lá, eu não sou aquilo, eu sou uma nova criatura e eu vou fazer as coisas completamente diferentes do que o mundo faz. O mundo namora e já se entrega de uma vez, eu vou me guardar até o dia do meu casamento. O mundo beija na boca e transfere demônio, eu não vou beijar na boca e não vou nem dar mão dada. Vai ser um aqui, outro lá. Paz do Senhor, irmã varoa, falou. O mundo vai com uns 15 dias, já tem 400 fotos de feed no perfil falando te amo. Eu não vou fazer isso, porque sei que eu vou arrebentar minha cara entregando a minha alma para alguém. Alguém está me acompanhando aqui? Eu estou pregando obediência para você, estou pregando lei, estou pregando Moisés, eu estou pregando escolha. Uma vez que você faz parte do reino de Deus, você pode até namorar, fica na paz de Deus, Deus continua te amando, você continua sendo sem pecado, mas você vai ver, você não tem mais paz de fazer isso aqui. Por quê? Porque isso aqui combina com os princípios e valores mundanos. Você foi chamado para um outro lugar, você foi chamado para um estilo de vida elevado, para um estilo de vida. E você sabe, às vezes você olha para mim e fala: nossa, Mateus, eu já vivi todas essas nojeiras aqui, eu já peguei DST. Deixa eu falar algo para você. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Sabe o que Jesus faz com você? Eu já vi moças que tiveram virgindade restaurada. Era completamente promíscua no mundo, dormia com muito homem, dormia por causa de droga, fazia muito sexo por aí, veio para a igreja, o Senhor restaurou completamente, curou de todas as doenças, deu uma nova vida, e daqui a pouco essa mulher se casou como se ela fosse completamente virgem aos olhos do Senhor. Deixa eu falar para você, não importa o nível de mundo que você já experimentou, o Senhor não está acusando você, não está jogando a mão, não está jogando pedra na sua cara, mas Ele está falando assim: eu quero te tirar dessa nojeira, quero te tirar dessa lavagem de porcos, eu quero te levar para um estilo de vida de nobreza, estilo de vida completamente diferente de tudo que você já viveu. Cutuca alguém e fala: é com você. Diga assim: transtornando pela mensagem do Evangelho. Diga assim: um outro rei. Vem a banda aqui, por favor. E por último, o que diz o verso 4? Volta no verso 4. Olha o que diz. Alguns deles foram persuadidos. Alguns o quê? Alguns judeus. Aleluia, os irmãos deram uma dispersada. Volta. Alguns deles foram o quê, meus irmãos? Alguns deles foram o quê? E unidos a Paulo e Silas, bem como que numerosa multidão. Cutuca o seu irmão, fala: numerosa multidão. Fala para o outro: tem uma numerosa multidão chegando aqui nessa casa. Profetiza para eles, tem um líder de célula aí, aponta o dedo na cara dele e fala assim: tem uma numerosa multidão chegando lá. Se tem um líder em treinamento aí do seu lado, fala assim: Deus está preparando uma numerosa multidão para você cuidar. Aleluia. Sabe, Rafa, eu sinto uma palavra para você. Se é alguém que tem levantado para transtornar o mundo naquela escola lá, você vai ver que Deus vai aumentar a sua amplitude. Deus vai começar a trazer mais pessoas. Você vai ser até levemente perseguido, mas o Senhor vai levantar você de uma maneira estrondosa. A cela que Deus vai te dar no dia 25 de novembro vai ser uma cela cheia do Espírito Santo. O Senhor me mostra, você vai multiplicar várias e várias vezes, e Deus vai te levantar como um homem de Deus separado nessa geração. Meu Deus do céu. Numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas mulheres distintas. Mulheres distintas eram mulheres de classe, mulheres pleiba, mulheres que tinham money. Ou seja, o que ele está falando aqui? A mensagem do Evangelho é para todos. Aleluia. É brincadeira. É para todos. Preto, índio, branco, pobre, rico, classe média, brasileiro, europeu, asiático, chinês, crianças e velhos
e adultos, pais e filhos, adolescentes e juvenis. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Toda a terra se encherá. Meu Deus, e Deus vai levantar pessoas aqui, inclusive, para ir para outros lugares desse mundo. Deus vai levantar pessoas aqui com uma unção missionária para ir testemunhar em outro lugar. Você sabe, você limita muito Deus às vezes. Para de limitar. Às vezes você está liderando uma célula e você acha que é aquilo que Deus tem para você. Mas se você pudesse subir do lugar. Sabe, Deus está falando para muitos líderes de célula aqui, para muitos líderes em treinamento. Tem pessoas que nem lideram célula ainda, que Deus está falando isso para você. Filho, você não tem ideia do que eu vou fazer com a sua vida. O Senhor está falando para você, esse lugar que você está é só um treinamento. Esse lugar que você está é provisório. Esse lugar é só para te forjar, porque eu vou te levantar nessa geração. Oh, Xarabacabahai. Deixa eu te falar, a nossa geração vai começar a passar por muita nojeira no mundo. Vai começar a passar por muita promiscuidade, muito pecado. Vai ter uma abundância de pecado. Vai ter uma abundância de sexo fora do casamento. Vai ter uma abundância de depressão. Vai ter uma abundância de suicídio. Mas numa mesma geração onde tem abundância de pecado, Deus vai levantar uma outra geração. Deus vai levantar uma geração santa. Casamentos santos vão sair dessa casa aqui. Você que era promíscuo, o Senhor vai te restituir, vai te dar um casamento santo. Deus vai te levantar como um líder, como um discipulador que flui na graça de Deus. Deus vai te levantar como alguém estrondoso na glória do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça. E sabe o que vai acontecer com você, Leonardo? Sabe o que vai acontecer com você, Maria Eduarda? Numerosa multidão vai se achegar. Numerosa multidão. Qual que é o maior sinal de que nós estamos pregando o evangelho? É quando o Senhor nos dá filhos. Quantos estão comigo nessa noite? Quantos querem frutificar na presença de Deus aqui? Fica de pé no seu lugar.